abandonado. Então, eu acho que o Brasil é um lugar rico, um lugar maravilhoso. Nosso lugar, desse jeito, você anda pela cidade, cemitério abandonado, cheio de guerra, pessoal cheio de droga. Mas hoje eu vim aqui falar não só da droga, está muito atacado mesmo. As crianças então, tudo, vai para a escola com medo, entra dentro de casa com medo, família desorganizada. E eu acho o seguinte, fala que na rua as pessoas têm que mudar, mas não. Nós, daqui para frente, todas as famílias têm que mudar o modo de falar com as pessoas, com as crianças. Tem que levantar a bandeira dentro de casa. A bandeira da família está muito caída. Todo mundo, nesse mundo, tem que levantar a bandeira dentro de casa, porque a família é que coloca essas crianças na rua. Então, eu quero vim aqui hoje pedir, dar um abraço em todas as pessoas que estão ajudando a juventude, porque sem a juventude não existe Brasil nem o mundo sem criança, porque o começo do mundo tem as crianças, porque as pessoas envelhecem, chega a 20 anos, 30 anos, vai chegando logo 60 anos. Então, se não tiver criança, não tiver mocidade, como é que a gente vai viver? Porque dizem, os velhos estão durando mais. Não importa que os velhos estão durando mais. A gente quer as pessoas que estão nascendo agora, tendo um meio melhor, um mundo melhor com as crianças e com a mocidade. A mocidade é que dá conta dos papéis, das máquinas. A mocidade está muito triste. A gente está na rua, eu sou popular, as crianças chegam à volta de mim, eles choram, eu levanto a mocidade, porque eu tenho dó de criança. Vamos levantar toda a mocidade aí, esse governo, todas as pessoas que lidam com o governo, em todo o território nacional, tem que pegar uma lei muito forte aí com as crianças, este mundo, Brasil, tem que levantar na marra, está caído. Vamos levantar o Brasil com essas crianças, o Brasil com a família. A família também tem que se levantar, mudar de ideia. Eu sou igual uma águia, tem que ter uma águia dentro de casa e na rua. Vamos levantar a bandeira, todo mundo na rua. Aonde tiver pessoas em todo canto do mundo, vamos dar uma força à juventude, porque a juventude é maravilhosa. Eu amo as crianças, amo a juventude pelo seguinte, as crianças não têm apoio de ninguém, nem dentro de casa, nem na rua. Elas dependem de nós, mais velhos. A mocidade está começando agora. Como é que pega uma mocidade, quer que a mocidade seja direita? Todas nós, é a bandeira do Brasil, somos nós. Nós vamos levantar a bandeira para esse Brasil, a bandeira para o mundo, porque sem criança o mundo não vai. Brasil, parabéns esse trabalho sobre a juventude, porque a juventude é nossa, é nossa. Vamos levantar. Eita, mocidade! A mocidade é linda. Vamos sacudir a bandeira para a mocidade. E para o povo também. Porque se o povo não tiver coragem, esse Brasil não vai. Vamos largar de ter um Brasil caído. Eu quero ver a minha pátria antes de morrer. A pátria levantando a bandeira e balançando. Não deixa cair. Vamos levantar! Obrigado. Brasil é lindo! Obrigado. Brasil é maravilhoso! Brasil rico! Povo brasileiro, muda de coração! O Brasil tem que ter coração do Brasil, ele tem que gemer sangue, igual Jesus estava na cruz, porque aqui nós estamos passando uns momentos. Obrigado, aqui, querida. Como é que as pessoas vão passar os seus momentos com tudo caindo. Então, momentos bons
virou momentos ruins, só de lágrimas, só de sangue. Vamos levantar o Brasil. Viva Obrigado, a mocidade, Rezenil. viva as crianças, viva a família. Viva. Família firme, 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 firme. Obrigado, Não Rezenil. deixe cair a bandeira. Quero que Jesus Cristo abençoe o mundo inteiro. Obrigado, Crianças do mundo Rezenil. inteiro. Obrigado, querida. Parabéns, mocidade. Parabéns Obrigado. às camas. O próximo vai Parabéns ser... todo mundo. Jesus Obrigado, que querida. coloca a força nesse Brasil. Obrigado, Parabéns. querida. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, Rezenil de Paula. Fala agora o último inscrito, que é o Gildo, da Articulação Política de Juventudes Negras. Boa noite a todos. Embora eu sei que estejamos todos com fome, cansados, né? Eu começo minha fala aqui ressaltando uma coisa que eu acho que é de extrema importância, que é impressionante a capacidade que nós temos de querer falar, mas na hora de ouvir, muitas vezes, pessoas que são importantes no processo, elas preferem fazer outras conversas do que ouvir as falas dos companheiros que ficam para falar depois. E aqui, se a gente está falando em construir um processo em que todos participem, acho que é importante que a galera que falou aqui, que já fez sua contribuição, que elas pudessem ficar no plenário também para ouvir os outros. Eu sou da Articulação Política de Juventudes Negras, um coletivo de jovens que está a todo momento nas pontas, discutindo as questões de juventude, mas que também se preocupa muito com as questões centrais, porque não adianta a gente estar enxugando o gelo na ponta e a gente vê a situação como é dentro dessa casa. Nós estamos aqui dentro dessa casa, e eu me sinto à vontade nesse momento. Uma das cenas que mais me marcam dentro do cenário esportivo, eu que gosto muito de esporte, é quando o Jesse Owens ganha as medalhas de ouro na frente do Hitler em Berlim, e ele faz o gesto dos Panteras Negras no pódio. E eu peço licença aqui a todos para fazer o mesmo gesto nessa casa. Eu continuo aqui minha fala, falando que a gente muitas vezes faz a discussão, e a gente tem que fazer a fala institucional também, e até a Leci, que está aqui, que é da casa, pode representar. Nós temos no estado de São Paulo a falta de uma política de juventude há muito tempo. O Conselho Estadual de Juventude, a normativa dele é o decreto 4.287 de 1997. Ele é de 10 de novembro de 1997. Nesse decreto, no artigo 3º, parágrafo 2º, primeiro inciso, lá está dizendo que os membros do Conselho são designados pelo governador do Estado de São Paulo. Quem é que o governador do Estado de São Paulo está conversando? Quem daqui dialoga com o governador do Estado de São Paulo? Quem conhece alguém que nos represente dentro desse Conselho? A gente precisa acordar. A gente está aqui falando de muitas coisas. A gente está aqui falando de... uma moça ali disse que representa. A gente está aqui falando de muitas coisas e de várias questões da juventude, e eu não vejo aqui a juventude periférica de São Paulo, a juventude periférica de Campinas, a juventude de diversas cidades representadas nesse conselho. E aí a gente vem aqui falar de genocídio e não aborda essa questão. Não, nós temos que abordar. De alguma forma, essa CPI tem que pressionar os governadores desses estados fascistas, em especial do Tucanistão. São Paulo se tornou Tucanistão. A gente tem que acordar para isso, perdendo direitos cada vez mais. E há quanto tempo eles estão no governo? E aqui eu venho ressaltar que, por causa de manifestações de juventude em 2013, acuado, o governador sancionou a lei 15.096, que é de autoria do deputado Geraldo Cruz, instituindo políticas públicas para a juventude. Ele vetou quase todos os artigos. Ele não teve coragem de vetar a lei toda porque a juventude estava lutando e não tinha política de juventude instituída. Ele colocou apenas 3 artigos e não regulamentou a lei até hoje. E aí, essa lei, ela tratava de diversas questões dos segmentos vulneráveis. E quem é aqui que sabia disso? E nessas questões a gente coloca sempre que eu, Gildo, filho de nordestinos, morador da Zona Sul,
Eu me orgulho de ser um rapaz comum, como cantava a música do grupo do DJ lá. Mais um nascido e criado na Zona Sul. Mas a gente não aguenta mais ser rejeitado. A gente não aguenta mais ser tratado como gado nesse estado. E a juventude precisa lutar e vai continuar lutando para políticas públicas de juventude nesse estado. Obrigado. Obrigado, Gildo. Pessoal, vamos agora, como eu disse, entrar na fase final. Nós vamos ouvir aqui a nossa relatora, que é a pessoa responsável por conduzir as conclusões da Comissão Parlamentar do Inquérito. Antes dela, vamos ouvir a deputada Mariana Carvalho, que participa da CPI, que é deputada pelo Estado de Rondônia, mas fez questão de vir até aqui. Mas eu quero, antes de passar a palavra para a Mariana, apenas fazer um agradecimento, agradecendo a equipe do meu mandato, do mandato da deputada Alessi Brandão, que se somaram para fazer a construção da agenda do dia de hoje. Várias entidades do movimento social, do movimento negro, do movimento popular, participaram de uma série de encontros que construiu a mobilização para que acontecesse essa noite de hoje. A todos que participaram desse esforço, quero dizer muito obrigado. Segundo, dizer que muito importante a manifestação desse plenário durante todas as 30 intervenções que nós ouvimos. Eu participei na semana passada da reunião da comissão especial que examina a proposta 171, que reduz a maioridade penal. Na época da reunião, eu inclusive defendi que a PEC, a proposta de emenda à Constituição, tem um número que merece, porque 171 do Código Penal é o estelionato, e essa PEC é um estelionato, porque ela é uma farsa, porque ela vende uma ideia ilusória de que reduzir a maioridade penal vai acabar com a violência, acabar com a impunidade, sendo que nós sabemos, quem acompanha o debate no Brasil e no mundo, que é justamente o contrário que essa PEC vai produzir. Nós defendemos lá que o Brasil vai entrar na contramão do mundo. Mais de 70% dos países do mundo têm maioridade aos 18 anos. E quem reduziu está voltando atrás. Nós defendemos lá que a universidade do crime, que é o sistema prisional, vai se fartar com a base mais ampla de jovens, adolescentes, para recrutar e sustentar a ação das organizações criminosas no Brasil. E nós sabemos, hoje é 16, amanhã vai ser 14, amanhã vai ser 12, e nós temos que combater quem alicia os jovens, combater os bandidos que aliciam os nossos jovens, e para os jovens oferecer chance, oportunidade, direitos, que é o que tem sido negado. Mas eu saí daquela reunião em que, pese o enfrentamento que nós fizemos, nós fomos fragorosamente derrotados. Foi 21-6 na comissão. Mas nós acreditamos que é possível reverter no plenário da Câmara, que terão que ter 308 votos. Aí a conversa é outra. E vamos ter mais chance, mais vontade, mais argumentos, mais possibilidades, mas seguramente vai ser muito importante haver mobilização. Eu acho bacana o chamado de uma caravana a Brasília no dia 30, que é para botar uma pressão na Câmara dos Deputados para que nós possamos impedir a votação desse, que seguramente será um dos graves retrocessos que o nosso país terá se aprovado, mas não passará. Eu tenho convicção que nós vamos reverter. E creio que nós devemos fazer, presidente Reginaldo Lopes, o combate à redução da maioridade penal, assim como fazemos a denúncia ao genocídio da juventude negra. A existência dessa CPI, muitos aqui usaram da palavra e falaram, vai ficar só na conversa? Eu diria que a mera existência de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a violência contra a juventude negra é uma conquista. É uma conquista de quem denuncia o genocídio da juventude negra, porque é o Estado reconhecendo a existência dele. Quer dizer, quem está na CPI, Alessi, sabe que teve no começo membro da CPI querendo dizer que era uma farsa dizer que tem racismo no Brasil. Começou assim, que não tem racismo no Brasil. Vencemos essa barreira. E nesse momento o debate que fazemos lá é se há ou não há genocídio. Porque apesar dos números fartos, infinitos, que demonstram essa ação, alguns tentam recusar. Ao final, eu confio que vamos reafirmar a existência do genocídio como pressuposto para que haja políticas públicas, para que o Estado assuma a sua responsabilidade no combate a essa tragédia que atinge a nossa juventude. E concluo fazendo homenagem a algumas mulheres que nós conhecemos, convivemos ao longo do dia. Encerraremos agora, perto de 11 horas, uma agenda que começou às 9 da manhã. Queria homenagear a Débora, companheira do DJ lá, que participou num primeiro momento da nossa reunião, a Rosângela, mãe do Bruno Wagner, um menino que foi assassinado no Jardim Macedônia, a dona Geralda, que teve seu filho humilhado, agora há pouco, no Jardim São Luís, a Jane,
que teve o seu companheiro assassinado na chacina ali no Jardim São Luís, no fim de semana. Em nome deles, eu quero que nós possamos honrar a luta de todos aqueles que defendem, sim, direitos humanos para todos e que façamos da tragédia que eles viveram inspiração para a nossa luta e combater sem trégua. Passa a palavra para minha colega, deputada de Rondônia, Mariana Carvalho. Boa noite a todos. Também vou ser breve, mas eu quero aproveitar e agradecer a presença de todos que vieram discutir até a essa hora, quase realmente 11 horas da noite. E estamos com 27 deputados titulares, 27 suplentes, fazendo parte dessa comissão de investigação. E a gente fica realmente feliz de ver essa participação de vocês. Como logo a gente começou, o mais importante é ouvir. Quem vive a realidade, sabe da realidade, cada estado tem a sua diferença, sabe o que acontece. Eu tenho o estado de Rondônia, é muito diferente da realidade daqui de São Paulo. Então, essa oportunidade que a gente está tendo de debater em todos os estados para a gente chegar a uma conclusão, e eu tenho certeza que a nossa relatora Rosângela vai dar esse resultado que é esperado pela população brasileira, que eu tenho certeza que isso, como disse você, Orlando, já é um grande avanço. Nós, na nossa casa, temos apenas 5 CPIs que podem ser abertas no mesmo momento. E uma delas, essa CPI, então a gente já começa a ver o grau da importância que a gente conseguiu. Eu que estou chegando agora, poder escolher fazer parte dessa discussão de tanta importância para a gente acabar, sem dúvida nenhuma, com esse racismo no nosso país. Então, agradeço muito a presença de vocês, parabenizo o Orlando pela sua movimentação aqui no estado de São Paulo. Agradeço você também, deputada Alessi, que acompanhou durante o dia, junto também com o nosso presidente da nossa comissão, Reginalda, Rosângela, e Gabriel Medina também, que sempre está nessa luta, nos apoiando, e eu tenho certeza que vamos chegar ao resultado que queremos. Muito obrigada. Obrigado, Mariana. Palavra agora da nossa deputada pelo Estado do Rio de Janeiro, Rosângela Gomes. Som. Gente, boa noite a todos e todas. Cumprimentar a mesa aqui na pessoa, eu vejo na ponta o Juninho, o Gabriel Medina, a Mariana, deputada de primeiro mandato naquela casa, assim como eu também, o deputado Reginaldo Lopes, a quem tenho um carinho muito grande, sou muito grata ao deputado Reginaldo, que me convidou para que eu pudesse, de uma forma muito concentrada, ser relatora dessa CPI tão importante e relevante para o nosso país, que é uma demanda dos movimentos sociais de muitos anos. Eu já cheguei naquela casa com a incumbência de fazer uma relatoria de um projeto dessa magnitude. Cumprimentar a Ângela também, que estava aqui, que esteve conosco o dia inteiro. Ângela, cumprimentar os demais companheiros que estão aqui atrás. Alessi, que é essa figura que representa a cultura do nosso país. Ao Orlando, que mais cedo eu pude falar na Vila Rosana, Jardim Rosana, da minha satisfação de ter um deputado como Orlando, que é um deputado tão atuante, que é um deputado que se esforça tanto pelo nosso país, tão concentrado. Eu sou, como já foi dito, deputada de primeiro mandato, estou na relatoria dessa CPI, e nós aprovamos inicialmente um plano de trabalho que foi, na fase introdutória, ouvir os acadêmicos, analisar pesquisas, ouvir representações de movimentos sociais, ouvir famílias, denúncias, e é o que nós estamos fazendo até o dia de hoje. Nós fizemos no Rio de Janeiro, que é o meu estado, que não é diferente de São Paulo, fizemos em Alagoas, também com indicadores altíssimos, lá com o deputado Paulão, fizemos em Minas Gerais, estamos aqui hoje, fizemos em Goiás, semana que vem estaremos
lá em Belém, e é uma luta muito grande para nós na CPI travarmos esse debate, fazermos essas discussões e esse trabalho que nós estamos realizando. E a nossa maior dificuldade começa dentro da própria comissão. Com o que ouvimos, alguém falou aqui sobre que foi na comissão, ficou preocupado de ouvir parlamentares dizendo que queria jantar, mas a gente, enquanto comissão que atua todos os dias, ouvimos tantas coisas que, às vezes, dá vontade da gente parar. Porque onde chegamos, as pessoas não acreditam no nosso trabalho. As pessoas não acreditam que essa comissão possa dar uma resposta à sociedade. Eu quero dizer aos senhores e às senhoras que, apesar de ser deputada de primeiro mandato, ser nova, até no movimento também, eu vi aqui o Taíde falar da mãe dele, que tinha orgulho de ser negra, e ele falava que ele é de 67. Não obstante, ele não está, e também não vou falar mal dele, não tem porquê, mas eu quero dizer que eu sou de 66. Ele é de 67, eu sou de 66. Eu, apesar de ter um pouco de idade, sou muito séria no que eu faço. Eu tenho muita seriedade, muito compromisso, muita responsabilidade. Obviamente, eu vim aqui hoje para ouvir, porque a minha função na CPI é de ouvir. Porque eu acredito que lei boa é a lei que nasce do meio do povo. A lei que não nasce do meio do povo não tem eficácia na minha forma de entender e de ver. E aqui, durante esse período que nós estamos ouvindo, trabalhando de forma incansável, e essa CPI tem tempo para começar e terminar, mas ela vai ter continuidade através das comissões que serão criadas nas assembleias, nas câmaras municipais, a própria CPI findando-se, nós iremos criar uma comissão especial para debatermos e discutirmos esse grande pacto de enfrentamento à violência da juventude. Então, esse tema não vai ficar mais invisível, porque nós estaremos dando continuidade. Eu quero dizer aos senhores e às senhoras que tem o plano, tem as PECs que nós queremos aprovar, tem mais um elemento importantíssimo na comissão que nós estamos, a partir de agora, com um olhar especial, dito pela nossa ministra de Política para as Mulheres na semana passada, que nós também não podemos perder de vistas as mães, as esposas, que, infelizmente, quando perdem seus filhos, os seus maridos, ficam com a sequela, com dificuldade, com doença, morre ali também, como vimos hoje a Rosângela também relatando, morre ali também a sua esperança, morre ali também a sua vida. Eu ouvi falar aqui de família importantíssima aqui pela nossa querida Dona Zeni de Paula, a quem eu tenho todo respeito, porque a senhora, até essa hora, está aqui nos ouvindo, a senhora com todo respeito, com toda idade, com toda a paciência, não desistindo de trabalhar, de viver. Quero falar para o Douglas e para o ATV que o nosso trabalho é muito sério, sintetizando, ouvi todo mundo que estava aqui, faço questão de toda segunda-feira estar nos estados, mas quero falar que o nosso trabalho é muito sério e que nós não estamos aqui brincando. O dossiê que nós recebemos aqui, tudo que foi dito, nós ouvimos, está aqui a equipe da Câmara registrando tudo, gravando tudo, porque depois nós iremos nos debruçarmos sobre toda essa documentação para fazermos o nosso relatório. Então, eu ouvi aqui dizer que até sobre a fé, eu quero falar que a fé, ela é a razão da esperança. E sem esperança,
não existe amanhã e também não existe futuro. E a luta tem que continuar. Nós não podemos nos dobrarmos nem nos curvarmos. Nós cantamos no nosso hino nacional: verás que o filho teu não foge à luta. Então, não podemos desistir de lutar. Vocês estão certos, vocês estão aqui reivindicando seus direitos. Eu também sei o que é não ter casa, eu sei o que é ser filha de pai e mãe alcoólatra, ser órfã cedo, morar na rua. Eu sei o que é ser faxineira, porque passei parte da minha vida na faxina, quando não vendendo água, queijo, doce nos sinais. Eu sei o que é a vida dura, mas eu não desisti. Eu não desisti porque acredito no futuro. Eu acredito que há vida, enquanto houver vida, há esperança. Então, não ao genocídio, não à matança do povo negro, e nós não podemos desistir nunca de lutarmos, porque, com certeza, muito em breve, teremos o futuro que desejamos e almejamos. Muito obrigada, desculpe por cansar vocês, mas é preciso também trazer um pouco de paz em meio a tanta guerra. Boa noite. Antes do nosso presidente encerrar a reunião, queria agradecer a nossa deputada Alessi Brandão, que, em nome da Assembleia, vai falar uma última palavra para nós. Eu já falei bastante hoje, já ouvi maravilhas. Eu quero aproveitar aqui para fazer uma divulgação. Isso aqui não vai dar nem no nosso Jornal Nacional, nem no Bom Dia SP, nada disso. 28 de junho, das 12 às 22 horas, né, o festival lá, né, contra a redução da maioridade penal. Muita gente vai estar presente lá, vem o Naldo, Dexter, né, os Danados, os De Paula, vai ter muita gente aí com sapiência. Dizer que a gente foi uma das primeiras pessoas aqui que gravou para esse festival. A menina chegou lá no gabinete e falou: vou fazer um festival aí para falar da redução de... Pode ser agora, já saí gravando. Estamos tomando outras providências também, que nós estamos precisando de coisas para os grafiteiros, então estamos precisando, né, dessa tinta para o pessoal fazer um trabalho lá. Vão acontecer várias ações artísticas durante esse festival. E é uma coisa fantástica que a gente tem que botar a arte em tudo que a gente faz. Eu só tenho que dizer o seguinte, muito simplesmente: eu estou fazendo 40 anos de carreira esse ano, e desde 1975, quando eu comecei, que eu grito pelo povo, e principalmente pelo povo negro, né? Tive meu castigo, fiquei 5 anos fora da mídia porque falava dessas coisas, fui considerada cantora de protesto, e sempre fui criticada pelo fato de haver Alessi com a negrada para cá. E aí nós estamos em 2015, e continua o mesmo papo. Quer dizer, eu acho que valeu cantar, né? Valeu cantar, valeu compor, valeu fazer uma série de coisas. Sou pequenininha, não tenho nada, não tenho poder, não tenho nada. Isso aqui não é poder, isso aqui é missão. Aqui dentro dessa Assembleia a gente tem missão. Então é o seguinte: quando é que eu poderia imaginar que a gente ia poder, juntamente com o deputado federal, que é Orlando, que foi o mentor da minha vinda aqui para essa casa, e vocês que nos ajudaram, juntamente com Deus e os orixás, a gente podia imaginar que hoje Brasília estaria aqui, e que essa juventude toda aqui, estava todo mundo aqui, todo mundo falou bacana o que quis. Palavrão não é problema falar palavrão aqui, não. O pior é fazer ação que é contra o povo. Isso, para mim, é muito pior. Entendeu? Então, é o seguinte: aqui é a casa do povo, é a casa da liberdade, e espero em Deus que essa CPI realmente traga a resposta que todos nós queremos, merecemos e precisamos, né? Agradecer a cada um que veio aqui, agradecer a hora que é, aí são 15 para as 11, né, da noite, está todo mundo aqui. E tem um detalhe, hein, como eles falam: não tem cerveja, não tem batucada, não tem pagode, não tem nada. Aqui tem, sabe o que é cabeça boa. Todo mundo aqui, ó, aqui, é na ideia, não é isso? É na ideia. E vamos que vamos, muito obrigado, viu? Obrigado, Alessi. E agradecer a equipe da Câmara dos Deputados, que se deslocou de Brasília até aqui desde domingo. Não é isso, presidente? Vai só amanhã voltar para suas casas. Muito obrigado. Para encerrar, nosso presidente, deputado Reginaldo Lopes. Bem rapidinho, quero agradecer também a Alessi Brandão por organizar a nossa vinda aqui no Estado, junto com o deputado Orlando. Agradecer os movimentos, porque eu sei que os movimentos participaram ativamente. Nosso secretário de Juventude da Prefeitura de São Paulo, companheiro Claudinho.
né? A pessoa tem que agradecer todos. Começar a agradecer é ruim, porque esquece muita gente, né? Então, desculpa por não citar todos. Mas quero, para encerrar, dizer que a CPI não vai resolver todos os problemas. Evidente que não. E não vai resolver da noite para o dia. Mas a CPI, ela vai deixar marcas profundas. Quais são essas marcas? Primeiro, a deputada relatora já me confessou, eu vou fazer uma confissão, né, um depoimento. Se depender dela, de mim, do Orlando, de parte, nós vamos definir que há genocídio no Brasil. Inclusive, eu quero pedir apoio aos deputados, já tem um ofício pedindo à CPI para aprovar uma ida de membros da CPI para a OEA, Comissão de Direitos Humanos da Organização Ibero-Americana, para denunciar o Brasil. Segundo, nós vamos deixar muitas pautas, inúmeras emendas à Constituição, inúmeros projetos de lei. Talvez ouvidoria independente autônoma, corregedoria, perícia, ML, plano decenais. O que não vai faltar é pauta para continuar dando visibilidade ao tema. Pautas que o parlamento terá que concluir com a força de uma CPI e com um acordo político estabelecido com o presidente, que imediatamente será construído 2 novas comissões. Uma que vai rediscutir a concepção sobre segurança pública, que é repensar o Pacto Federativo Republicano sobre segurança, responsabilizando a União e os municípios. Nós estamos aqui no Estado de São Paulo. Nós poderíamos dizer que tudo é responsabilidade do Estado, mas a União é que traça a estratégia e o plano de país. Nem tudo passa só pelo município. Nascemos e moramos no município, e morremos. Mas a União é responsável pela estratégia de desenvolvimento desse país. Ela tem responsabilidade pelas mortes dos negros. Ela não pode ser omissa. Como o município também não pode aceitar uma operação de uma concepção estadual sobre segurança que invade a sua comunidade e sai matando, sem perguntar, sem informar. É um sistema novo sobre segurança pública que nós queremos. Se eu tivesse força, eu queria resolver um problema que os constituintes não quiseram entrar, que é definir o que é ordem pública. Perguntei vários que foram à CPI, o que é ordem pública? Ah, não mexe com isso não, deputado, isso é um pântano. Eu sei o que é desordem pública. É fácil não definir o que é ordem pública, porque em nome da falsa ordem pública, mata pobre e negro no Brasil. Este é o conceito. Também quero dizer que nós vamos deixar inúmeros projetos de leis. Inúmeros. O mais importante é o plano de meta republicano, que nós queremos obrigar. Nós vemos aqui, Leci Brandão. É para dar mais uma missão para a senhora. Um estado como São Paulo tem a obrigação de desenhar seu plano estadual. Deveria ser o primeiro estado, a economia mais forte. Aqui, as estatísticas dizem que reduziu os homicídios. Isso é verdade ou não? Porque tem gente que diz que aumentou o desaparecimento. Mas, mesmo assim, para um estado mais rico do Brasil, quase mais de 30% do PIB, não pode admitir matar 23 pessoas a cada 100 mil. Aqui, no máximo, tinha que estar no padrão da Europa de 3, 4. É muito cadáver. E como tem muita gente, é muito cadáver, mais ainda que estado que tem pouca gente. São vidas. Por trás da estatística tem pessoas. E eu já falei e quero repetir. Tem mulheres, mães, avós, viúvas que sofrem, são as principais vítimas dessa violência do Estado brasileiro. Por último, tudo isso, lá em Minas diz que água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Eu espero que a gente fure o bloqueio da mídia, da elite branca, que não quer, porque dá visibilidade, porque são negros e pobres. Que se fosse filho de político, empresário, branco, deputado, esse Brasil que já tinha virado uma guerra civil. O menino Levante falou uma coisa séria. Para o bem ou para o mal? Espero que seja para o bem de um Estado que respeita todos iguais. Ou faça um programa republicano e coloca dinheiro e faz política afirmativa e reduz a mortalidade, a letalidade, a injustiça, a impunidade, ou se não, o que aconteceu nos Estados Unidos é fichinha, porque aconteceu lá, gasta lá 30 anos para acontecer aqui. Não, lá gasta 30 anos para acontecer o tanto de homicídio que tem aqui. E olha que essa sociedade, que nós, governo Lula e Dilma, saiu de 2% de universitário para 10%.
passou as cotas no serviço público. O judiciário, Ricardo Lewandowski, fez reparação de dano e colocou 20%. Nós somos autor de projeto no Legislativo. O Ministério Público vai votar a semana que vem contra essa moçada. Quando tiver seus filhos vítimas de um preconceito seletivo de segurança pública, vai descer por cento e botar fogo em tudo. Espero que não seja por aí que nós vamos tomar consciência dos brancos e das elites e do poder institucionalizado que é racista para mudar o Brasil. Eu espero que seja pelas políticas. Estamos aqui, ou pela política, ou pela luta, ou pela força. Estamos juntos. Muito obrigado. Quero declarar encerrado nossos trabalhos. Antes, convocando a reunião para amanhã, às 14h30, nós vamos ouvir lá amanhã o Estado de São Paulo. O secretário de Segurança Pública, o comandante da Polícia Militar, o comandante da Delegacia da Polícia Civil e a Defensoria Pública do Estado. Fique com Deus. Muito obrigado.